Afinal, qual é a origem do nome Saxon? E aí, Nerdbanger, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal. Eu sou o Pablo e eu já tava com saudade de falar com vocês. E já tô até meio desacostumado, como é que faz isso, como é que grava? Vamos começar, então, 2020 finalmente começando aqui no Nerd Metal com os vídeos, com um quadro novo, mais um quadro novo, mas vamos tentar dar seguimento a ele. O nome desse quadro seria Qual é a Origem? Nele vamos falar um pouco sobre a origem de coisas relacionadas ao metal, né? Nome de banda, nome de música, letras, enfim, tudo que ser possível de curiosidade nerd aí, a gente vai tentar falar um pouco da origem. E hoje vamos falar então da origem do nome da banda Saxon. A banda Saxon é uma banda inglesa formada em 1977. Ela é uma banda que foi uma das precursoras então da New Wave of British Heavy Metal, que foi um movimento muito grande nos anos 80, perdurou acho que nos anos 80 todo basicamente, e tinha como intuito principal fortalecer o heavy metal, né, o cenário do metal, que estava perdendo forças na época por outros estilos, como o punk rock, por exemplo. O Saxon, nos anos 80, foi uma das principais bandas então, de metal no cenário europeu, principalmente. Claro, outras depois acabaram se sobrepondo a ela, né, por exemplo, Iron Maiden, mas ela ainda é uma das principais bandas de metal da história. Caso você se interesse ou se interessou um pouco sobre esse movimento aí da New Wave of British Heavy Metal, deixa nos comentários. Comenta aí se você gostaria de ter um vídeo falando um pouco mais, né, e um pouco melhor sobre esse movimento, que não foi só com Saxon, mas sim com várias bandas que fizeram parte então desse movimento. E é muito interessante a história de como é que ela realmente conseguiu fortalecer, né, o cenário metal daquela época. Então vamos lá. Como é que surgiu? Como é que colocaram esse nome de Saxon? Por quê? Né? Se você faltou alguma aula de história, né, ou não faltou, daqui a pouco o nome também vai te lembrar sobre algumas aulas que falavam sobre os anglo-saxões. Ou se você viu séries, né, realmente sobre vikings, tudo, em algum momento você vai ter ouvido falar sobre essa palavra. Pois então, Saxon, antes que alguém faça uma piada sem graça, eu já faço ela antes. Não tem nada a ver com saxofone, nem com saxofone grande, né, saxão. Desculpa aí, eu tinha que fazer essa piada. Mas ia ser interessante se fosse também. Eu acho que seria, no mínimo, interessante. Então, o nome Saxon compreende um agrupamento de tribos que viviam no norte da Germânia, entre os rios Elba e Eider. Vou colocar os nomes aqui para ficar um pouquinho mais correto. A palavra sax, que originou o nome da tribo, vem de um tipo de faca, ou facas. Seria a palavra que quer dizer, no caso, faca, mas ela compreende alguns tipos específicos, que são facas de lâminas grandes ou até espadas um pouco menores, mas que tem uma lâmina apenas, né? Não tem os dois gumes. Mais ou menos entre os séculos 13 e 4 d.C., essas tribos germânicas aí, os saxões e algumas outras tribos começaram a migrar mais para o ocidente da Europa, né, conquistando alguns locais, então, e começaram a se distribuir um pouco mais ali nessa parte ocidental. Os saxões, junto com outras tribos como os jutos e os anglos, no século V acabaram migrando então para a ilha da Bretanha, que é a ilha onde fica a Grã-Bretanha, né, compreende países como Inglaterra, Escócia, País de Gales. No início, eles acabaram migrando para o sul da ilha e lá começaram a se estabelecer. O povo celta chamava todas as tribos independentes, se eram saxões, anglos ou jutos, eram saxões, né? Para eles, os bárbaros que invadiram eram chamados de saxões apenas. Claro que hoje a gente ainda fala anglo-saxão para determinar as duas tribos, né, que mais se disseminaram ali daquela região, mas para o povo celta que morava lá e que começou a ser dizimado por eles, eram conhecidos apenas como saxões. Em meados do século V, então, os saxões começaram uma investida mais forte contra o povo
bretão, né, o povo celta que morava ali, principalmente na região central e sul da ilha então, da Bretanha. Por que começaram nessa época? Porque foi nesse período que os romanos começaram a deixar a ilha. Então, os romanos eles forneciam, né, o povo pagava tributo a eles, pagava, né, impostos, e os romanos faziam a proteção então desse povo. Mas com a saída então dos romanos, ficou tudo mais fácil, mais aberto ali para o pessoal, né, as tribos saxãs poderem invadir os locais. E foi o que eles fizeram. Essa investida começou então na parte leste da ilha, indo para o centro dela. Os povos celtas que viviam ali começaram a migrar, né, os que conseguiram, mais para o lado oeste, onde fica o país de Gales. Os saxões então conseguiram tomar conta de boa parte da região central da ilha, da parte onde fica a Escócia hoje e uma parte onde fica a Cornualha. E onde fica o país de Gales foi onde ficou concentrado ainda o restante da população bretã, digamos, que conseguiu por algum tempo se refugiar ali. Porém, essa região é uma região muito montanhosa, muito rochosa, e logo eles acabaram cedendo então para os bárbaros saxões, porque não tinha como eles plantar, era complicado. Então alguns, para não morrer, acabaram pagando os impostos e acabaram cedendo ao povo saxão, que virou os donos da ilha da Bretanha. Essa dominação então da ilha, feita pelos saxões, durou séculos, né? Então começou do século V e foi até o século IX, até eles basicamente terem controle total da ilha. Porém, depois, a partir do século IX, foi que os saxões começaram a enfrentar os verdadeiros problemas da ilha, que foram as invasões vikings. Os primeiros ataques vikings começaram de povos vindos da Dinamarca. Eles estavam buscando, além da pilhagem comum, terras para eles poderem morar, né, ou poderem fazer assentamentos ali e terem plantações, enfim, coisas que na terra deles, por ser muito gelado, era muito mais complicado. Então eles tinham essa pretensão muito maior do que simplesmente só a pilhagem, né? Algumas dessas investidas vikings foram feitas não por Ragnar. Para quem olhou a série Vikings deve estar pensando assim, daqui a pouco vamos falar do Ragnar. Não, ele é um personagem lendário, daqui a pouco a gente pode fazer um vídeo falando sobre ele. Mas foram feitas por alguns personagens talvez até conhecidos. Novamente, quem viu a série vai ter conhecimento do que eu estou falando. Do Ivar, o Desossado, e também do seu irmão Aldano. Todos dois, na saga lendária de Ragnar, né, que é algumas sagas ali, contos, falam que são filhos do Ragnar Lothbrok. Porém, isso não é um registro fidedigno, a gente não pode se basear nisso. Mas eles foram um dos primeiros a liderarem ataques à Ilha da Bretanha. Após diversas investidas dos vikings, eles começaram a tomar uma boa parte da ilha. E isso estava sendo muito complicado para o povo saxão, que estavam sofrendo a mesma coisa que eles fizeram o povo celta sofrer alguns séculos antes, né? Estavam sendo dizimados e forçados até a sair da ilha. Dentro desse cenário caótico, onde os saxões estavam perdendo muitas das batalhas, surge então um personagem chamado Alfredo. Até então, ele era príncipe irmão do rei Euteredo, de Wessex. Lutaram várias batalhas contra os vikings, tendo várias vitórias importantes até. Só que ocorreu que o irmão dele morreu, e ele acabou assumindo o trono, então virou o rei. Logo que se tornou rei, ele conseguiu organizar muitas investidas e batalhas contra os vikings, obtendo vitórias importantes, e não só em batalhas, mas também conseguindo alguns acordos com os vikings para que o povo saxão não sofresse tanto. Ele acabou ganhando a alcunha então de Alfredo o Grande, pois conseguiu conter os ataques vikings e conseguiu trazer muitas melhorias ao povo saxão, sendo considerado um dos melhores reis daquela época.
Porém, o povo saxão nunca estava tranquilo, né? E quando conseguiram conter os ataques vikings, sofreram mais um ataque, que não foi dos vikings propriamente ditos. Isso aconteceu 2 séculos depois ainda do rei Alfredo, e foram ataques feitos pelos normandos. Os normandos vêm da região da Normandia, norte da França. Eram liderados por Guilherme, o Conquistador, que era duque da Normandia. Esse local acabou virando um ducado após ser um assentamento de terra que o rei francês Carlos III acabou cedendo para um nobre norueguês chamado Rolo. Parece conhecido esse nome, não é? E depois de muitos anos acabou virando um ducado da Normandia, e esse foi o responsável pela conquista da Bretanha e derrota dos saxões. Os saxões, até hoje, são um povo que se espalhou para muitos locais no mundo, não só para as ilhas da Bretanha, mas também para locais como Holanda, alguns outros países europeus e até para os Estados Unidos. Existem muitos povos que descendem dos saxões, e os ingleses, eles até se orgulham, muitos deles, de ter essa descendência dos saxões também. Acredito que isso foi uma das motivações que a banda Saxon acabou colocando o nome desse povo, dessa tribo, no nome da banda. Uma banda que, assim como os saxões, travou várias batalhas e trava até hoje, com algumas derrotas, mas muito mais vitórias. Eu acho que o nome condiz muito com a banda. E galera, se vocês gostaram do vídeo, curtiram essa ideia meio aula de história em cima de falando de alguma coisa do metal, bota nos comentários qual é outras coisas que eu poderia falar sobre a origem. Não precisa ser necessariamente de história, não precisa ser necessariamente o nome de banda, qualquer coisa relacionada ao metal. Deixa nos comentários, comenta coisas que podem melhorar, e vamos continuar aí os vídeos a partir de agora. Galera, vou ficando por aqui, muito obrigado. Valeu, falou!